Pessoal, tudo bem com vocês? Cleiane Chaves aqui novamente, é sempre um prazer enorme, uma honra imensa estar aqui no nosso canal Êxodos de Literatura. E hoje nós vamos falar de uma obra espetacular, é um livro muito bom mesmo, do escritor mineiro Bartolomeu Campos Queiroz, Por Parte de Pai. Há várias razões para gostarmos, para nos identificarmos com uma história. Seja pela escolha dos elementos narrativos, seja um personagem específico com o qual você se identifica, pela forma como a narrativa é conduzida, ou pela temática. E esse livro aqui me pegou por completo por tudo isso. Tá? Conta a história de um menino e do seu relacionamento com o avô. E como eu também fui criada por avós e tinha um relacionamento bem estreito com meu avô, obviamente foi muito fácil eu me identificar no livro Por Parte de Pai, do Bartolomeu Campos Queiroz. E além disso, tem algumas coisas que acontecem na sua vida que você fica imaginando por que realmente que elas tinham que acontecer. Foi o caso também com esse livro. Eu estava na biblioteca da escola, vendo alguns livros para indicar lá para os meus alunos. E aí, passando o tempo, comecei a folhear esse aqui, e esse, diga-se de passagem, eu fui pela capa mesmo. Como eu gosto de fotografia, e ainda mais assim, essas antigas, que nos dão assim um tom de saudade, que a gente às vezes não sabe de quê. E aí eu comecei a folhear, a primeira curiosidade minha foi saber quem são as pessoas da capa, se realmente tinha alguma ligação ou não com o autor. Provavelmente não. Os fotógrafos são anônimos, não se sabe quem fez essa fotografia. Mas as pessoas que estão aqui nesta capa são o senhor Bernardo Vaz e a dona Sinhá, essa foto é de 1905. Tem também os sobrinhos deles, com uma foto de 1920. E tem ainda o neto, Vicente de Paula, que é uma foto de 1935. O livro é narrado em primeira pessoa, é o menino que conta a história. Daí é que dá exatamente onde está a magia, a beleza da história. É exatamente aí, nas histórias que ele cria, na descrição de pessoas, de situações, da casa, do entorno ali da casa do avô, da rua. Aliás, ele começa exatamente descrevendo a rua, a casa. E foi um outro ponto que me pegou também nessa história, porque a minha cidade aqui é bem pequenininha, e também ela é cheia de ladeiras. E essas ladeiras já presenciaram tantas histórias. E é um outro ponto aqui também. A rua, essa ladeira ficava na Rua da Paciência. E o avô ficava ali na janela da casa, olhando as pessoas que passavam, cumprimentando. Aquela vida meio contemplativa, daquele sossego, daquela vida devagar. Lembra do Cidadezinha Qualquer, do Drummond? Basicamente aquilo. Eita, vida besta, meu Deus. Mais ou menos assim. E o avô, ele não trabalhava. Ele ganhou na loteria, comprou a casa onde ele mora agora, uma casa grande que tinha 3 degraus bem à frente, que o menino passou a chamar de Pai, Filho e Espírito Santo, para que todas as vezes quando ele passasse, ou quando saía ou quando subia, ele acabava sempre lembrando da Trindade. Na verdade, esse menino aqui, ele é filho de um caminhoneiro que fica viajando o tempo todo, e o menino então é levado, ele é órfão de mãe, e aí é levado então para ser criado lá com os avós. E exatamente como forma de preencher esses intervalos, essas lacunas das visitas do pai, ele acaba então construindo toda uma história a partir do que ele vivencia, do que ele presencia, das pessoas com as quais ele convive. Quem conta a história é o menino, que ele não tem nome, né? E ele começa aí descrevendo todas as histórias, as suas visões do seu avô Joaquim e a avó Maria. Mas em dado momento você percebe, é como se houvesse um distanciamento, porque ele, ao invés de falar meu avô, minha avó, ele passa a simplesmente a chamar seu Joaquim, Dona Maria, e dá-se a ideia de que não é ele falando, mas uma terceira pessoa que estaria observando aqueles fatos, observando as ações. Aí retoma novamente meu avô, minha avó, etc, etc. A história, gente, é toda marcada por sutilezas. Por exemplo, as pessoas que são bem nascidas, bem educadas, são finas, dizem que elas têm isso de berço. E todas as vezes que o menino ouvia isso,
ele se achava a pessoa mais mal educada da face da terra porque ele não teve berço. Ele foi criado, ele foi colocado em um caixotinho, ali com um paninho e tal. Outra coisa também é que haviam 3 solteironas lá, que me fez lembrar bastante das irmãs cajazeiras, lá do Bem Amado. E elas se chamavam Fé, Esperança e Caridade. Não tem aquela história que a esperança é a última que morre? Aqui na história ela foi a primeira a morrer das 3 solteironas, foi exatamente a Esperança. Ele também vai pontuando vários causos que acontecem na cidade, ele vai citando pessoas, coisas, acontecimentos. Por exemplo, ele tinha um galo chamado Jeremias, que era cego de um olho, e era basicamente seu melhor amigo. E um dia a avó teve que matar o Jeremias para o almoço, e obviamente se recusou a se alimentar do seu amigo Jeremias. Ficou triste bastante por um tempo. Tinha também aquela professora de português que ela gostava tanto do vernáculo, ela se recusava a falar um outro idioma que não o português. Por acaso ela se casou com um cidadão chamado Washington e ela não queria que ele fosse chamado assim, ela se recusava a chamar. Foi a partir daí que surgiu o Washington. Tinha o caso também da merenda na escola, que quando eles chegavam na hora do recreio lá na escola, eles começavam a trocar a merenda um coleguinha com o outro. Dava uma banana, recebia uma laranja, alguma coisa assim. E ele disse que nesse momento cada um ia experimentando o gosto da vida do outro. E esse livro, ele é tão mágico, ele é tão transcendental, que ele é o que nós costumamos chamar de prosa poética ou poesia em prosa. Isso devido à suavidade, a eloquência, o brilhantismo com que essa história é contada. É o tipo de livro que quando você termina de ler, você quer que uma outra pessoa também leia para que vocês possam conversar. E aí, o que tu achaste de personagem X, Y, daquela historinha? E a forma de narrar, a forma de contar. Bom, dá vontade de você sair contando para todo mundo a história desse livro. Uma coisa extremamente interessante que tem aqui, uma grande sacada, é que você acaba achando que é uma metalinguagem. Você não sabe se o livro é a casa do avô ou se a casa do avô é o livro. Isso porque o avô, ele tinha o hábito de escrever nas paredes os acontecimentos. Quem nasceu, quem morreu, quem separou, quem casou, quem visitou, quem se juntou, quem amigou, quem foi traído, e até mesmo as pessoas que o visitam. Ele escreve quem, quando, qual era o assunto, a hora que foi embora, etc. e tal. A hora que foi embora, com tudo isso. E às vezes até algumas frases clichês que ele escuta, ele vai lá e anota. E tem um negócio interessante também, que lá na sala tem um relógio em formato de 8. E esse relógio que vai ditando o tom do tempo, da passagem de tempo, da emoção das pessoas, quando elas acontecem ao longo do dia. Bom, dá essa impressão que há uma ligação muito forte entre esse relógio e o menino e o avô. Em certo dia, o relógio está quebrado, ele fica sem funcionar. E o avô leva para consertar. E aquele vazio que fica na parede, aquela marca lá que fica do relógio, aquilo é tão angustiante que a hora que você está lendo dá vontade de chorar. Quando você percebe, é como se o tempo fosse tirado das pessoas. Eu poderia ficar aqui bastante tempo falando sobre esse livro, porque quanto mais eu falo, mais vontade me dá de falar. Mas para não dar mais spoilers para vocês, só tenho a recomendar que vocês leiam imediatamente, procurem. Vai na biblioteca da escola de vocês, deve ter esse livro, como tinha lá na minha. Se não, compre o seu próprio exemplar, leia, se deliciem. Só digo para vocês que é um dos melhores livros que eu já li em toda a minha vida. Eu já li alguns livros, mas esse aqui, sinceramente, é um dos melhores, tá? Então, mais do que recomendado. Por parte de pai, na verdade o avô era pai do pai dele, daí o nome por parte de pai do mineiro Bartolomeu Campos Queiroz. Aproveitem e leiam outras obras também, foi a partir daí que eu passei a buscar outras coisas, e na verdade esse estilo de narrativa é muito comum à pena do Bartolomeu, ok? Busquem, leiam,
e deixe os comentários aqui sobre o que você achou desta obra espetacular. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal, compartilha, assiste aos outros vídeos também do nosso canal e envie ideias, sugestões aqui para nós, ok? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.